que a ignorância é o norte. A ignorância na edição tem que ser um norte. Não para ir ser lá ao sítio onde ela se entretém nas trevas, com as suas citações atrevidas, mas também para ver se leva qualquer coisinha que a ilumine. Ou, nos casos menos benignos, para a gente se esquivar dela se ela avança. Ou, nos casos malignos, para a gente se blindar melhor quando ela ataca. Então, o primeiro episódio. Há muitos anos, no semanário, numa data que não tinha o peso dos 100 anos da morte de António Sardinha, como foi passado dia 10 de janeiro, eu, numa data igualmente redonda, mas não com tanto preço, mas que bastava como pretexto, eu decidi que a edição do suplemento do Jornal Semanário ia ter um artigo sobre António Sardinha e o integralismo lusitano. E então convoquei a jovem redação do suplemento e fiz a encomenda. Mal fiz a encomenda, tive perante mim 6 pares de olhos completamente perplexos. Nem uma faísca de lembrança, nem um vislumbre de entendimento. Era a perplexidade unânime. E então eu desisti imediatamente do assunto. Porque se há coisa que deve ser atributo de um diretor de jornal, é saber que as coisas são como são. Então, era uma ignorância inocente, mas imposta. Segundo episódio. Devem ter reparado que no mundo dos negócios das empresas é muito costume hoje em dia falar-se do mundo corporativo e das corporações. A primeira vez que eu ouvi um empresário falar do mundo corporativo, eu disse que isto é curioso, porque eu jurava que o senhor ia apresentar um projeto da empresa e, afinal, vai falar de sindicatos e greves. Mas depois percebi é que eles pegaram no corporate world americano, que é o mundo empresarial, como muitas pessoas ainda sabem, e pegaram nas corporations americanas, que são grupos empresariais, como muita gente sabe, meteram numa peneira da tradução literal e pedestre e saímos daquilo, o mundo corporativo e as corporações. E o mundo corporativo e as corporações impuseram-se. Isto eu chamo de ignorância glorificada. Terceiro episódio. Devem ter reparado já num caso que vou citar. Alguém razoável e inteligente faz um texto ou uma declaração em português de lei, clarinha, cristalina, com absoluta fluência de premissas e conclusões, oportuna, com impacto. E depois a frase é translida, ou manipulada, ou tirada do contexto, ou truncada, e de repente temos um coro de ignorantes, ativistas e burros, passo o pleonasmo, num clamor indignado por causa daquela afirmação ou daquela escrita. E muitas vezes o autor tem que pedir licença para pedir desculpa ou retratar-se daquilo que nem disse nem escreveu. E eu a isto chamo a ignorância dolosa. E então, a edição, seleção e organização dos textos de Jacinto Ferreira. No dia 31 de outubro de 1956, Jacinto Ferreira escreveu o seguinte: ó queridos parentes, ó inolvidáveis amigos, com que saudade nós recordamos a vossa ternura, a vossa dedicação, a vossa delicadeza, como sabemos apreciar as vossas privações, alegre e voluntariamente consentidas para que a nossa vida fosse melhor, o caminho mais amplo, a subida menos fatigante, com que reconhecimento apreciamos agora e cada vez mais os vossos conselhos, as vossas lições, as simples palavras de estima que até ao último momento quiseste pronunciar, a desejar-nos a felicidade, a sorte, o êxito, as bênçãos de Deus. A nossa fé diz-nos que um dia nos veremos de novo. Quando eu li este texto, tive a sorte de encontrar logo muito ao princípio. Achei que isso era muito fácil, porque quando a gente encontra textos destes, são textos que gritam connosco. E este veio logo com uma voz muito firme. Ele disse-me assim: eu sou o epílogo deste livro. E pôs-me lá e acabou-se a conversa. E eu obedeci. De resto, o mais difícil, o resto, escolher dentro dos 500 textos. Jacinto Ferreira, ou mais 500 textos.
aqueles que melhor o retratavam e o comunicavam. E para isso usei 3 critérios. Primeiro critério, quais os textos com que o autor melhor retrata e comunica o homem bom, o homem de família, o católico. Segundo critério, quais os textos com que o autor melhor retrata e comunica o monárquico, o integralista, o corporativista, o crítico do sufrágio universal e dos partidos, o defensor da representatividade orgânica. E, por fim, com muito cuidado pela ignorância, quais os textos com que o autor, a igualdade, a cooperação entre textos, com a igualdade de qualidade e didatismo, melhor se blinda contra a ignorância e a má-fé. E, modéstia à parte, devo dizer que foi só neste ponto, e apenas neste ponto, que a ignorância foi o norte. Muito obrigado.